Voto do projeto. Discussão única do PLE 15 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, altera a Lei 6121, de 13 de abril de 2017, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Jacareí, que cria a Procuradoria-Geral do Município de Jacareí. Define sua organização, atribuições, competências e piso salarial do Procurador Municipal e dá outras providências. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui saudar os procuradores, o Rafael Apone, o Renato Ratti, o Wagner Bácaro, também da Câmara. Prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos sempre. Essa casa também é de vocês. O Wagner está aqui sempre, né? Trabalha aqui, mas é bem-vindo sempre, né? Esse nosso projeto que nós iremos apresentar agora, que é do prefeito Celso Florencio, ele visa uma adequação na Procuradoria do município de Jacareí, uma adequação com base em uma legislação. E é importante mencionar também que essa adequação, que vai falar de alguns cargos da Procuradoria, são cargos que são para servidores efetivos, que são servidores de carreira, de funções gratificadas de confiança. Então, de certa forma, vai prestigiar as pessoas que já trabalham nessa procuradoria, que trabalham na prefeitura e vão ter aí essa função gratificada para exercer funções específicas, funções de interesse público. Então, um importante projeto aqui que vai ser apresentado. Esse projeto, ele altera a Lei 6.121 de 2017, que passa a vigorar com as seguintes alterações. A divisão da cobrança administrativa da dívida ativa será representada por um supervisor designado pelo prefeito e cuja função de confiança será exercida por um servidor efetivo, nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Será devida a gratificação pelo exercício da função de supervisor com referência FG0A e, além das atribuições específicas decorrentes da divisão de cobrança administrativa da dívida ativa definidas nesta lei, também compete ao supervisor as atribuições dispostas no anexo 2 desta lei. É importante frisar também que existem alguns requisitos para a pessoa poder ocupar essas funções. Primeira questão fundamental, tem que ser um servidor efetivo. Segunda questão importante, possuir conhecimento sobre a área de atuação. E terceiro fundamental item, possuir formação em nível superior. É importante mencionar também que a gratificação prevista nessa lei será de natureza transitória, sendo devida somente enquanto perdurar a motivação para a sua fixação, e não se incorporará a remuneração mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela incidirá qualquer outra vantagem pecuniária. E qual seria a justificativa desse projeto? Inicialmente, cabe esclarecer que a Lei 6.682 de 2024 criou a divisão da cobrança administrativa da dívida ativa, sendo o órgão agora responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa no final do exercício, controle e cobrança da dívida ativa, inscrição em serviços de protestos e o parcelamento de dívidas. É importante destacar também que esta atividade, até 2024, estava a cargo da Secretaria de Finanças, então era um outro órgão. Com similar estrutura
de supervisão na unidade, que ora foi transferido para a Procuradoria-Geral do município em razão de determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que juntos instituíram medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando, entre outras medidas, que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção da solução administrativa, sendo uma delas o protesto da dívida ativa e a possibilidade do parcelamento de dívida ativa. Destaca-se em especial que foram incluídas mais atribuições para a Procuradoria, como é o caso da inscrição em serviços de protestos perante os cartórios, coordenação mediante a mediação cartorária e baixa de pagamentos, uma função muito importante. E é preciso coordenar os trabalhos de inscrição das dívidas de protestos, dívida ativa, cancelamento e baixas após pagamentos. Sensível atendimento ao público devedor para a quitação dos seus débitos, otimizar a arrecadação do município, o que exige a criação do supervisor da divisão de cobrança administrativa da dívida ativa, função gratificada FG0A. Neste caso, com requisitos específicos para a sua designação, como a exigência de nível superior vinculado à subprocuradoria judicial responsável. Outro serviço extremamente importante e sensível é o do atendimento a público, que se relaciona com a dívida, promovendo o acesso de informações, recebendo as solicitações de parcelamento e pagamento dos débitos com a Prefeitura, razão pela qual se institui funções gratificadas de apoio, como ocorre nos atendimentos à população da Prefeitura, garantindo eficiência, qualidade e, principalmente, cortesia na dedicação desses servidores, especialmente considerando o público devedor. Por fim, o projeto contempla uma gratificação para um supervisor administrativo, para proceder o acompanhamento da execução orçamentária da Procuradoria, subsidiar os processos da aquisição de materiais, coordenar a administração de recursos humanos, tendo em razão disso o acréscimo de responsabilidade e atribuição pelo manuseio de dados sensíveis das pessoas, e auxílio no controle orçamentário, o que inclui medidas de acompanhamento das fichas financeiras do órgão em suas diversas obrigações. Concluindo, esta proposta legislativa apresenta a estrutura mínima e essencial para um serviço de qualidade e ágil, promovendo a eficiência da arrecadação aos cofres públicos. Portanto, senhores vereadores, peço aqui o apoio de vocês, o voto favorável, para que a gente possa aprovar esse projeto para a cidade, que vai, no caso aí, adequar a uma legislação que já existe. São funções que são criadas aqui, mas são funções que já estão previstas na lei orçamentária anual, então já está previsto, e também é uma adequação. E, por fim, dessa forma também, vai prestigiar pessoas que são servidores de carreira. Então, pessoas que já estão na Prefeitura vão ser prestigiadas porque vão exercer uma função específica, que no caso aí, na Procuradoria. Então, peço o voto favorável dos vereadores e conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Presidente, quero falar brevemente sobre o projeto, trazendo para a discussão uma experiência pessoal que eu tive. Eu sou advogado, hoje estou impedido de exercer a advocacia contra a fazenda pública por uma determinação da Ordem dos Advogados do Brasil, mas até ano passado os principais casos que eu pegava, o principal tipo de casos que eu pegava eram justamente as execuções fiscais, porque ela está dentro da área de atuação ali do direito administrativo, que é a área que eu me dedico a estudar.
E eu acredito que a mudança trazida por esse projeto de lei é bastante benéfica. É uma adequação, né? Já é assim que funciona na maior parte dos municípios do Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo. E é muito importante que a gente atenda aí um princípio da especialização dentro do poder administrativo, do poder executivo, para que a Procuradoria consiga lidar com temas cujo procurador tem especialização. Conheço bem a competência dos procuradores do município, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, mas, apesar dessa competência, apesar da competência também do Poder Judiciário, de todos os servidores, da doutora Rosângela, que é a responsável pela vara da Fazenda Pública, trabalhar com a execução fiscal ou ser parte de uma execução fiscal aqui em Jacareí era um castigo. Era muito comum que a Prefeitura ajuizasse ações contra o polo passivo errado, contra a pessoa errada. Então, tinha gente que era cobrado, por exemplo, de IPTU, de casa que nem era dono. Tinha gente que era cobrada de ISS sem ser dono de negócio. Então, existia realmente uma bagunça quando a gente fala de execução fiscal aqui em Jacareí. Eu acredito que a especialização aí, nesse supervisão, né, que vai ser criada agora, especificamente para a dívida ativa, a gente vai ter um avanço nesse sentido, porque, mais uma vez, os procuradores são muito competentes, mas não é possível que alguém consiga exercer um trabalho de excelência quando está assoberbado de trabalho, quando se tem centenas e centenas de ações para se ajuizar todos os dias. Então, vou votar favorável ao projeto e parabenizo aí os autores, mais uma vez, ressaltando que é uma adequação que já existe em quase todas as cidades aqui do estado de São Paulo. O projeto continua em discussão. Bom dia novamente. Quero mais uma vez agora saudar os três ali. Wagner, o Rafael e também o Renato. O Renato e o Rafael, que vêm do Executivo, e o Wagner, que é aqui da nossa casa. Então, o ano passado, nós já aprovamos, né, no finalzinho do ano, a alteração em alguns artigos desta lei para criar essa divisão e que passaria para a Procuradoria tomar conta de toda essa dívida ativa do nosso município. Eu fico feliz, até porque eu custei entender, porque eu não sou da área do direito, então a gente sente um pouquinho mais de dificuldade na compreensão. E aí entrou todos os critérios, a sucumbência, né? Então acho que ficou um projeto interessante, porém a gente não podia aprovar as alterações que hoje estão sendo propostas por conta do ano eleitoral, então a gente teve que trazer para este ano. Mas que bom que vocês fizeram essa revisão e que vai garantir aqueles que estiverem se dedicando pelo município, né, nesta fiscalização, nessa arrecadação, para que a gente possa ter um recebimento maior. Mas eu gostaria agora de senhores procuradores do Executivo que, por favor, também pense um pouco nos fiscais do ISSQN, os fiscais que já estão lá e que fizeram um trabalho até ontem de captação de tudo isso para o município. Nós tivemos também um outro projeto que foi a criação me faltou agora, um curso superior, né, para os fiscais que estão lá, que fizeram concurso, mas esses mesmos que já estão há mais de 10 anos lá, não conseguiram passar, talvez, nessa prova, não fizeram essa prova, mas eu gostaria que vocês tivessem um olhar para eles, pensassem algo nesse sentido também, de um FG para esses fiscais, para estimular eles também nessa captação e nessa ativa fiscalização para um recebimento melhor e ampliar o recebimento do nosso município. Né, nessa questão dessas empresas que têm dívidas, nesse trabalho que eles realizam com tanto êxito e que favorece todo mundo, não só a classe dos fiscais, os procuradores, mas também o município de Jacareí. Tá bom? Então, leve esse meu pedido ao prefeito, ao Guilherme Seixas, a vocês, para que vocês analisem a questão dos fiscais do ISSQN da nossa cidade também. Tá bom? E conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Silfarne, do Cidade de Salvador? Favorável. Como voto o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como voto o vereador Daniel Mariano? Sou favorável. Como voto o vereador Gabriel Belém? Favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto? Quero só cumprimentar aqui os procuradores do município, o Rafael, o Renato Ratti, cumprimentar em nome do Wagner Bácaro e da Renata, procuradores aqui da Câmara Municipal, né? Agradecer todo o trabalho, todo o empenho, porque as pessoas que convivem conosco sabem que existe uma proximidade necessária. Nós precisamos um dos outros, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende todos os dias e nós aprendemos com vocês, tanto aqui na Câmara Municipal como lá na Prefeitura. Sou favorável. Como voto o vereador Jean Araújo? Favorável. Como voto o vereador Joeques Almeida? Favorável. Como voto o vereador Luiz Flávio Flavinho? Quero cumprimentar também os procuradores que aí estão, o Renato, que é volante, o Rafael, que é zagueiro, e o Wagner deve ser atacante. Eu nunca joguei bola com ele, mas deve ser atacante. O time está inteiro aí. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Peço desculpa para a Renatinha, porque a Renata está aqui atrás de mim. Renata, parabéns por todo o trabalho realizado também aqui na nossa casa. E, mais uma vez, parabéns a vocês que defendem com tanta honra o nosso município. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Discussão única do PLE número 15 de 2025. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: altera a Lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, que cria a Procuradoria-Geral do Município de Jacareí, PGMJ, define sua organização, atribuições, competência e piso salarial do procurador municipal e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Não há mais projetos a serem analisados, senhor presidente.